Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Open Weight Podcast. Hoje com um cara extremamente competente, uma figura lendária do jiu-jitsu brasileiro. Ele nasceu em Recife em 1952, formou-se faixa preta com o lendário Hollis Gracie, que morreu tão jovem. Foi o último faixa preta graduado pelo Hollis Gracie, dentro daqueles 6 que o Hollis conseguiu graduar faixa preta. Hoje ele é faixa coral 8º grau de jiu-jitsu, lidera a maior equipe de jiu-jitsu do mundo, ao lado do mestre Fábio Gurgel e do Gigi Paiva. Estou falando do mestre Romero Jacaré, essa figura carismática e extremamente simpática, que hoje vai passar para a gente todas as informações, toda a história, todos os conceitos e, mais importante, a opinião dele sobre toda essa vida que o jiu-jitsu recebe até hoje e que ele ajudou a fazer. Depois da vinheta, o mestre entra falando, mas antes eu vou pedir que vocês se inscrevam, curtam, compartilhem e comentem no canal. Isso é muito importante para a gente continuar esse trabalho, beleza? Mais uma vez, obrigado para todo mundo e nós vamos começar. Tudo tranquilo. Graças a Deus, mestre. Muito bom ter o senhor aqui. Eu quero agradecer por o senhor ter aceitado o convite. E o microfone está aberto, mestre, está com o senhor. Eu gostaria que o senhor falasse o que o senhor... falasse da sua história, falasse dos seus conceitos, mas faça uma breve introdução, por favor, mestre. Bem, como você já mencionou, eu nasci em Recife no ano de 1952 e, posteriormente, me mudei para o Rio, onde eu fui criado. Meu pai foi transferido, ele recebeu um cargo aí na presidência, no caso, era do antigo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, que depois virou esse monstro que é o INSS. E aí nós fomos para o Rio, onde eu fui criado e onde eu fui dar os meus primeiros passos no jiu-jitsu com cerca de 12 anos, na academia do Jaildo Gomes, que era um famoso instrutor de jiu-jitsu, irmão do lendário Ivan Gomes, que foi uma grande figura no Vale Tudo e invicto, 2 paraibanos da mesma terra do meu pai, e, enfim, de João Pessoa. O João Pessoa, por acaso, era meu tio-avô. Eu sou dessa família aí de políticos, Epitácio Pessoa, João Pessoa, mas a minha vida não foi política, que eu não gosto muito, foi o esporte. Me formei em Educação Física em 1978 na Gama Filho, e, posteriormente, como você já falou, eu fui o último faixa preta graduado pelo Hollis em fevereiro de 1982. E, infelizmente, em junho, ele nos deixou num desastre de asa delta em Visconde de Mauá, no estado do Rio de Janeiro. Mas é isso, a minha vida ela continuou. Eu treinei no Jaildo por um tempo quando era criança, parei, fui criado ali em Copacabana, na Figueiredo Magalhães, ali no famoso edifício Camões ali. Eu não morava no Camões, eu morava perto na Avenida Atlântica, mas fui criado ali. E, posteriormente, eu entrei na academia do Carso, onde eu tive aula com Toninho Rodrigues, que era um dos instrutores do Carso, que me deu uma grande iniciação, depois, obviamente, de eu ter treinado criança no Jaildo, mas me moldou até eu pegar a faixa azul. Posteriormente, eu me mudei para Nova York, fui estudar inglês em Nova York, trabalhar, e fiquei lá 3 anos, de 72 até 75, até o final ali de 74. E como o Hollis ia muito a Nova York, porque a mãe dele morava lá, ela trabalhava para uma empresa alemã, Lufthansa, e ele tinha passagens, então a gente ficou muito amigo. Toda vez que ele ia para Nova York, a gente treinava, saía, assistia shows de grandes músicos.
e jantávamos, conversávamos. E na volta ele abriu uma academia junto com o Carson, em Copacabana também, na Figueira do Magalhães. E quando eu voltei, eu fui treinar com ele e fiquei com ele até o final, até o ano de 1982. Parei por um breve período onde eu morei aqui mesmo em Los Angeles e fiz várias incursões aí de mostrar como é que o jiu-jitsu era com a família Gracie, com o Rorion, com o Rickson, e fomos aos CIOs, fizemos outras demonstrações, fiz umas demonstrações no Havaí também, lá com o Helson, que morava lá na época, e posteriormente voltei, treinei, continuei o meu treino, e em 82 eu ganhei a faixa preta. Bom, esse é um breve histórico aí, mas pode me perguntar qualquer coisa aí que eu estou a posto aqui para responder. Mestre, o senhor fala da sua amizade com o Rolls, começou quando ele viajava para os Estados Unidos e tal, e eu acho difícil, né, a gente como discípulo não suprir uma grande admiração, um grande respeito, um grande amor pelo nosso mestre, né, por aquele cara que te ensinou e que te dá a faixa preta. Eu vi que essa semana muita gente fez homenagem, inclusive o senhor fez algumas homenagens ao Hollis, né? O Hollis, como era a aula do Hollis, como era aprender com o Hollis, como era conviver, que ele é uma figura que é extremamente respeitada, mas por não estar mais vivo, ninguém tem muita ideia, só quem viveu com ele por um breve período, porque ele morreu muito cedo, né? Sabe realmente dizer. Eu já tive algumas conversas com a Reila, com o Maurição, e a admiração pelo Hollis é sempre muito grande. Como que era ser aluno do Hollis, ser amigo do Hollis, essas aulas com o Hollis, e como era o jiu-jitsu do Hollis, porque o Hollis foi a gente acredita que ele foi um divisor de águas no jiu-jitsu, né? Existe um jiu-jitsu antes do Hollis e um jiu-jitsu depois do Hollis, né? Com certeza. Bom, eu conheci o Hollis porque eu saía da academia do Carson na Avenida Copacabana e eu tinha aula com o Tuninho um pouquinho mais cedo. O Carson tinha 2 salas lá. Uma das salas, o Tuninho dava aula, o Tarcísio dava aula, ele tinha alguns instrutores que ele praticamente alugava aquela sala e esses instrutores davam aula e tinham os próprios alunos. De vez em quando tinha um treino mais forte, quando era um treino para os instrutores testarem os alunos, que era nos sábados lá no Carson, onde ia a nata dos alunos do Carson. Então, a gente era exposto a um pessoal mais duro, mais calejado, e fazíamos aquele treino. Inclusive, para eu ganhar a faixa azul, eu tive que ir algumas vezes lá treinar nesses dias, até que o Tuninho achou que eu merecia ganhar a faixa azul e me passou para azul. E eu sempre via aquele Gracie chegar com o kimono enrolado embaixo do braço para dar aula de 8 às 9 na mesma sala que eu tinha aula, para um outro grupo de pessoas, que era um grupo de amigos que ele tinha ali da Bolívar, ou da Bolivar, que ele dava aula para esse grupo, que depois eu passei a conhecer, que era o Ricardo Azuri, tinha um outro amigo dele também, que ia muito para Nova York, o Ricardinho, e outros, Lacerda, e outros que frequentavam esse horário. Posteriormente, eu conheci, fui apresentado, fiquei assim impressionado, porque era aquele cara novo, que não tinha assim, muita pinta de lutador, de olhos claros. E quando eu perguntava para o pessoal quem era o Hollis, eles diziam que o Hollis iria ser o próximo campeão da família, iria substituir o Carson, que o Hollis era um cara excepcional e muito talentoso e muito dedicado ao jiu-jitsu. E como ele estava mais ou menos num processo de sair lá do tio dele, lá do Hélio, que era tio-pai, né? Que foi o Hélio que criou o Hollis praticamente, na rua Rui Barbosa, na Avenida Rui Barbosa. E eu ficava impressionado, mas eu nunca tinha visto o Hollis realmente treinar. Quando ele foi para Nova York, um belo dia, ele falou: a gente podia ir lá na ACM, no IMCA, que era no West Side. E eu falei: mas como a gente vai entrar lá? Ele falou: a gente entra, é mais ou menos liberado, a gente vai lá, dá um treino
e lá tem corda, tem peso, e a gente faz um monte de exercício lá. E eu fui, acompanhei ele foi com o Ricardinho. Eu falei, eu doido para dar um treino, né? A gente não tinha nem kimono, treino sem kimono mesmo. Doido para dar um treino com ele, para ver realmente como ele era. E quando ele começou a treinar com a gente, eu vi que realmente ele era um cara superdotado, excepcional, um monstro. Apesar de eu ser ainda um mero faixa azul, ele brincava comigo, brincava com outro amigo dele, aluno dele, o Ricardinho, e depois disso a gente fez subida de corda, fizemos um monte de coisa, fomos almoçar juntos, e começamos aí uma amizade muito grande. E quando eu voltei ao Brasil, no final já de 74 para 75, ele já estava com a academia aberta. E aí tinha aquela disputa do Carson com ele, né, pelos alunos, e eu falei para o Carson que eu iria treinar com o Hollis e tudo. E, na verdade, eu nunca tinha sido assim aluno direto do Carson, eu tinha sido mais aluno do Toninho. Então, eu me senti à vontade, fui treinar com o Hollis e passei a treinar muito. Na época, eu me lembro que o primeiro dia que eu fui dar um treino lá de faixa azul, meio enferrujado, tomei uma escovada lá dos alunos dele. E a partir daí eu vi que o buraco era mais embaixo, que eu realmente tinha que me dedicar muito, né, para poder chegar no nível que os alunos dele já tinham atingido, né, devido a ter aulas direto com ele. E o Rollins realmente foi um divisor de águas. Ele era um cara que ele era super aberto, o jiu-jitsu era de uma forma assim mais a técnica do jiu-jitsu, ela evidentemente era a mesma base que nós temos hoje, mas ainda não tinha esse desenvolvimento todo de técnicas novas. E o Hollis ele era muito inovador, porque ele começou a fazer wrestling. Eu me lembro que o eu me esqueci o último sobrenome dele, ele foi treinar, ele foi fazer umas clínicas lá no Brasil e ele era um cara 5 vezes campeão americano de wrestling, um monstro no wrestling, muito conhecido aqui. E, enfim, e aí o Hollis começou a incorporar o wrestling, incorporou também a luta greco-romana, incorporou o sambo, inclusive ele ganhou um campeonato aqui na Califórnia muito importante em San Diego de sambo, e participou da delegação brasileira que foi competir num Pan-Americano no México de wrestling. Enfim, o Hollis ele começou a adaptar essas técnicas e colocar no jiu-jitsu. Ele também tinha uma base de judô, de boxe, volta e meia acabava o treino, tinha luva de boxe para quem quisesse fazer um boxe. Ele fazia muito treino de bloqueio também para uma eventualidade de um confronto. O Hollis era um cara excepcional, era um professor excepcional, as aulas dele eram super divertidas. E como eu me formei em Educação Física na Gama Filho, e levei um livro de um cara também, Bob Anderson, mesmo nome do professor de wrestling, do grande campeão que está vivo, mora aqui perto de mim até hoje. E, enfim, e aí ele, mas dá um aquecimento, e eu mostrava umas posições que eram posições de alongamento, e fazia umas coisas que eu tinha aprendido lá na faculdade, né, como professor, e ele me dava essa liberdade. Eu também comecei a auxiliar em alguns horários, principalmente na aula de crianças. Às vezes ele queria um breakzinho para descer, para tomar um café e tudo, para voltar para as aulas da noite. Eu puxava a aula das crianças. O Renzo, inclusive, fez aula comigo quando ele era criança. O Ollis gostava muito do Renzo. Enfim, eu fui criando essa amizade, esse aprendizado. Ele me chamou para fazer um curso específico de defesa pessoal para auxiliar ele nas aulas individuais, porque ele tinha umas aulas individuais que eram um aluno só, mas tinha algumas que eram em grupos, né, pequenos, de 4, 5 pessoas. Então, eu auxiliava. E eu fui incorporando esse aprendizado todo e aprendendo.
ao mesmo tempo participando das primeiras competições de jiu-jitsu que tinha no estado do Rio de Janeiro. Normalmente eram competições no subúrbio, né? No Melo Tênis Clube, no Grajaú Tênis Clube, no Montanha. E a única competição que eu entrei na Zona Sul foi uma competição do Flamengo e uma outra, uma Copa Company, aí eu já era faixa preta no Fluminense. O resto foi tudo lá no suburbão, lá no calorzão, debaixo da folha de zinco lá, 40 graus, os campeonatos no verão. Mas é isso, a gente foi, assim, um dos pioneiros, né? Eu me lembro que eu, Maurição, os alunos do Carson, o Márcio Stambovski, o Talarico, o Nissinho, o Conde, que eram os faixa pretas do Rhodes, o Ricardo Azuri. Enfim, o Rhodes tinha uma equipe sensacional, o Carson também tinha outra equipe sensacional. E a maior disputa era entre a gente mesmo para ver quem, dentro da Academia Gracie, para ver quem chegava. Eram seletivas de 2 por categoria e o pau cantava lá na Academia da Figueiredo Magalhães, do Rhodes e do Carson. E quem ganhasse tinha a honra de defender a Academia Gracie nos grandes campeonatos da época. O senhor fala, mestre, de ter pego a faixa preta com o Hollis e tal. Qual a diferença que o senhor vê do faixa preta da sua época para o cara que se forma faixa preta hoje? Porque existe aí um hiato entre esse tempo que não é tão distante, né? Mas porque o jiu-jitsu é novo e os faixas pretas que se formaram antigamente, hoje são corais ou são pretas já com certos graus, mas existe essa diferença hoje, os faixas pretas que estão vindo dessa nova geração. Qual a diferença que o senhor enxerga? Como que o senhor definiria essa diferença entre os faixas pretas da sua época e que vieram ali até final dos anos 90 e os faixas pretas hoje com esse jiu-jitsu mais profissional voltado para a competição? Bem, a gente tem várias épocas, né? Eu não sou muito saudosista e me apego muito ao passado, porque o passado realmente já foi, o futuro ainda não chegou, não existe, e a gente tem que viver o presente, que é o dia a dia, né? O hoje. Enfim, uma pequena correção, eu não sou faixa coral, né? Porque a coral é vermelho e preto, eu sou faixa vermelha e branca, que é de 8º grau. Não que Mas eu como que ligue... a gente chama essa faixa vermelha e branca, mestre? Eu vermelho entendo. e branca, 8º grau. A Ah, tá. coral Não, a a vermelha e preta e preta é a vermelha. de Uhum. 7º grau. Uhum. Uhum. Eu Desculpa. não ligo muito para a faixa, para te dizer a verdade. Quando eu ganhei a coral de 7º grau, passei um ano para colocar na cintura e continuei usando a minha faixa preta. Mas aí depois o pessoal começou a me pressionar e eu passei a usar a faixa coral de 7º e agora de 8º, né? Uhum. Que me foi otorgada aí há alguns anos. Bom, a diferença é o seguinte, é uma diferença de formação, né? O pessoal que se formou antes, o jiu-jitsu era um pouco menos profissional, como você falou. Ainda não existiam os campeonatos mundiais que começaram só em 1996, no Rio de Janeiro, no Tijuca. Um pouco antes começaram os brasileiros lá, eu creio que em 93 ou 94, e depois os primeiros mundiais que foram no Brasil, e posteriormente a federação se mudou aqui para os Estados Unidos e os campeonatos passaram a ser aqui na Califórnia, em Long Beach, o que deu um grande impulso ao esporte. Antigamente, assim, o pessoal focava muito na defesa pessoal, mas era uma defesa pessoal que, às vezes, eu me lembro que no Hollis ele dava muita defesa pessoal, mas às vezes era em grupo. A defesa pessoal mais assim sofisticada eram nas aulas individuais para quem pudesse frequentar, que eram aulas, logicamente, mais caras. Quem não tinha grana, treinava no coletivo, que era o meu caso, e então ele, volta e meia, ele dava, ele fazia uma saída de gravata,
ele fazia periodicamente treinos de bloqueio, no qual um calça as luvas e o outro cara tem que entrar naquele tempo certinho, bloquear, botar para baixo, e fazia esses treinos que eram treinos muito bons, principalmente para você ter uma segurança numa situação de você ter que usar o jiu-jitsu na rua, né, ou em qualquer outra ocasião, mas era assim que o negócio funcionava. Quando o jiu-jitsu começou a ter mais campeonatos e as coisas começaram a ser focadas mais nos campeonatos, o Hollis ele era muito ligado em campeonato, viu? Ele gostava muito das competições, ele adorava botar todo mundo para competir. Eu me lembro que nós fomos assim os pioneiros saímos do Rio, competimos em São Paulo contra a seleção paulista. Depois eu não estava presente, mas eles foram para Minas Gerais competir lá em Belo Horizonte, no campeonato que existia lá. E o Hollis ele era muito fã, ele gostava muito de competir, ele entrava no peso, no absoluto. Tinha uma equipe também, eu não cheguei a participar, mas muitos dos meus amigos lá e companheiros de treino participaram de competições de wrestling também. Enfim, ele era um cara que ele tinha essa visão. E o jiu-jitsu tinha essa conotação mais de defesa pessoal, mas tinha também a conotação do esporte de competição, que é onde o jiu-jitsu avança. É como se fosse um carro de Fórmula 1, entendeu? Então, ali eram testadas as técnicas, eram testadas com os outros atletas de alto nível para ver se o negócio realmente funcionava. Eu sou um grande fã da defesa pessoal, tanto que eu, o meu sócio, o Fábio Gugel e o Alexandre, a gente dá uma ênfase muito grande, nós dividimos os nossos programas em vários estágios para os alunos iniciantes, intermediários, avançados, de kimono, sem kimono, criança, enfim. Então, é dado uma grande ênfase à defesa pessoal no começo. E depois que o pessoal já pega aquela base, vai sendo o jiu-jitsu mais como é ensinado hoje em dia. A gente não pode deixar de evoluir. As posições de meia guarda que evoluíram uma barbaridade, de guarda, de pegada de costas, de tudo. Enfim, o jiu-jitsu ele é uma coisa como qualquer outro esporte evolutivo. Você não pode comparar o tempo do John Weissmuller, por exemplo, na natação, na época que ele bateu recordes olímpicos e mundiais. O John Weissmuller é o que fazia o Tarzan, né? Enfim, e o Mark Spitz, por exemplo, anos depois, ou o Michael Phelps, tudo tem uma evolução. Então, eu creio que os campeões de hoje de jiu-jitsu, e que foca mais na competição, eles são atletas excepcionais. Alguns têm um bom conhecimento de defesa pessoal, dependendo da escola que eles vêm. Na Aliança, todos têm uma ótima visão de defesa pessoal, porque eles fazem os cursos e têm aquela base. E outros não, que são mais focados realmente no jiu-jitsu de competição. Então, tem escolas que são escolas realmente boas de jiu-jitsu, que ensinam tudo, e tem outras que focam mais nisso ou naquilo. Eu não vou entrar em polêmica, dizer que uma é melhor do que a outra, ou que a gente tem que dar mais que o jiu-jitsu old school, que é o jiu-jitsu. Eu não sou saudosista a ponto de ficar me apegando a essas coisas. Eu me apego ao presente, participo de todas as competições que acontecem aqui na Califórnia. Vamos lá com uma equipe grande de técnico. Não é à toa que a gente ganhou 12 campeonatos seguidos. Seguidos não, alternados. Enfim, mas, claro que também foco em outras coisas. Agora, recentemente, eu fui na minha academia lá em Atlanta, que eu não estou mais lá no dia a dia, e vou lá esporadicamente. O professor Léo Nogueira, que está comandando lá, e dei uma aula, dei um pequeno seminário de defesa pessoal para o pessoal e dei um outro seminário normal, com as técnicas que são as técnicas mais atuais, né? Mas é isso. Essa é a minha modesta opinião sobre o assunto aí. Modesta, mas o senhor é
É uma autoridade, mestre, e é extremamente respeitada a sua opinião. Tem que levar em consideração, é óbvio, tem um grande peso. Mestre, a partir da morte do Hollis, o senhor foi treinar na Gracie Humaitá, né? O senhor passou a treinar com o Rickson. O senhor sentiu alguma diferença entre... Porque por cada professor tem o seu próprio jiu-jitsu, né? Então, qual foi a diferença? O que o senhor sentiu? E o que agregou para o senhor essa troca, essa ida para a Gracie Humaitá? Bom, agregou muito, né? Porque quando o Hollis morreu, o Carlinhos Gracie assumiu. O Carlinhos ainda não tinha a maturidade suficiente na época para assumir o lugar do Hollis, né? Porque, obviamente, ninguém poderia assumir o lugar do Hollis, né? Ele precisaria de mais alguns anos, né, de estrada. E eu fiquei assim muito chateado, muito deprimido, perdi um pouquinho o estímulo de competir. Chegava na academia, o Hollis não estava lá, ficou aquele vazio, né? Totalmente inesperado. E parei de treinar, fui fazer triatlon, fiz o Ironman do Havaí, fiz vários triatlons grandes lá no Rio, uma série de triatlons lá que eram patrocinados por uma revista. Inclusive, o Flávio Bering trabalhava, eu creio, no Jornal do Brasil, para essa revista também, Viva ou Vivo, não me lembro do nome. Enfim, e parei um pouquinho, mas, posteriormente, eu fui convidado a dar aulas na Academia Coelho, lá no Leblon, que era uma academia... tinha coelho masculino e a feminina. Eu fui ser professor de jiu-jitsu na Coelho masculina. E fiquei dando aula lá alguns dias. Eu dava também as minhas aulas de educação física de manhã cedo, de ginástica lá, tinha os alunos particulares e dava aula numa academia de um faixa preta do Petrúcio, lá no Leme. Aliás, não, era da Jane Cavalheiro, a academia do Petrúcio era embaixo. Mas, enfim, e fui ocupando o meu tempo com isso. E aí eu também comecei a dar aula para o Alípio Amaral, em Ipanema, na Visconde Pirajá 22. E então o Alípio tinha uma escola de judô e me chamou para eu dar aula de jiu-jitsu em dias alternados com os que ele dava aula de judô. E aí a minha carreira de professor efetivamente começou e eu vi que eu gostava mais do jiu-jitsu do que eu gostava da educação física. E passei aí, pouco a pouco, alargando meus horizontes, mas senti que eu era um faixa preta novo e eu precisava progredir. E a gente sabe que o jiu-jitsu é evolutivo, né? A gente acha que já chegou, alguns acham que chegaram na faixa preta, sabem tudo. Não, na faixa preta o negócio às vezes recomeça de novo. Aí é que você vai agregar conhecimentos mais profundos e continuar a tua jornada no sentido de você evoluir. E eu achei que eu precisava ainda de mais um tempo de evolução. E a partir daí eu fui lá para a Gracie Humaitá, porque o Carlinhos se mudou lá para Barra, tanto que depois ele abriu a Gracie Barra, ele abriu uma academia lá na Olegário Maciel, e era muito longe para mim. Eu morava ali em Ipanema, para ir para Barra era uma viagem, né? Na época não tinha metrô, não tinha nada, era um trânsito danado. E eu passei aí mais na Gracie Humaitá. E essa época também eu não tinha carro, estava meio duro. E, enfim, a gente começa a desmamar dos pais, né? Começa a ter menos suporte aí da família e tem que se virar sozinho. E então eu ia para a Gracie Humaitá. Eu pegava 2 ônibus, mas pelo menos eu ia de bicicleta pela lagoa. E então passei a treinar lá. Os treinos eram bem diferentes. O Rickson já aplicava uma outra metodologia. Ele fazia muito rodízio de passagem de guarda, ele fazia treinos de interval training constantemente. E um grande número de atletas do Hollis e de outras escolas passaram a treinar no Rickson. O treino no Rickson era espetacular, porque foi treinar lá muita gente que era do Hollis, o Tonico Bambu, o Evandro 7000, o Malibu, o Alvinho, o Fábio Santos,
assim, uma nata de aluno do Hollis, o Talarico treinava lá, o próprio Silvio Bering passou a treinar lá, o Marcelo Bering ainda era vivo e entrou para a academia. Aliás, o primeiro cara que o Rickson botou para treinar com o Marcelo fui eu. Eu me lembro que eles ainda davam aula antes do Maitá, eles deram aula ali no antigo no estádio de remo da Lagoa. Antigo não, atual estádio de remo. Embaixo, o Hélio Gracie alugava uma sala ali e o Marcelo apareceu lá para dar um treino. E aí o Rickson me pediu para treinar com ele, eu treinei com ele, era já um cara muito duro, bem duro de jiu-jitsu, o Marcelo. Ele era talvez um pouco menos graduado do que eu já era faixa preta, não sei, acho que ele era faixa marrom na época. Enfim, e o treino era um espetáculo, era um treino, pô, tinha o Roller, tinha o Roker, tinha o próprio Rickson, que era excepcional, assumiu o lugar do Hollis aí com uma grandeza muito grande e realmente incorporou todo aquela mística da família, né, de ter um grande campeão. E eram treinos assim diferentes do Hollis. O Hollis focava bastante na parte em pé e outras coisas. Cada professor, como você disse, tem o seu próprio tempero, né? Adiciona ali o tempero diferente na aula. Desculpa, mas está fechado o microfone. O senhor falou de alguns grandes nomes da academia do Hollis que migraram para a academia do Rickson, mas já existiam alguns grandes nomes na academia do Rickson também, e acredito que isso foi se agregando, foi complementando o jiu-jitsu de todo mundo, né? A gente sabe que receber gente nova na academia sempre é muito bom, porque as pessoas trazem informações e tiram todo mundo da zona de conforto. O senhor percebeu nesse momento que o seu jiu-jitsu cresceu mais e que a equipe do Rickson também teve um upgrade? Ou o senhor, não sei, cada um continuou ali treinando, mas com as suas próprias características? Porque eu não sei, eu não vivi essa época, mas me parece o Hollis introduziu no jiu-jitsu essa mente aberta, de buscar informação em outras artes marciais e treinar outras coisas, mas o que eu vejo dentro do que eu pesquiso, dos meus estudos e das pessoas que eu converso, ainda existia muito aquilo de que todo, assim, como vou dizer, aquela mente fechada de que não, meu jiu-jitsu já basta, eu sei tudo, eu consigo fazer. E quando existe essa mexida no caminhão aí para ajeitar a carga, parece que as coisas começam a evoluir. O senhor sentiu uma nova fase do jiu-jitsu a partir do momento que o Hollis morre e algumas pessoas migram para o Rickson, e esse upgrade o senhor consegue validar o quanto isso foi importante? Sim, claro. O Rickson também participou da equipe do Hollis, né? O Rickson foi muito influenciado pelo Hollis. Ele mesmo fala isso. Inclusive, eles treinavam muito juntos. O Hollis ele dava uma atenção especial à família dele. Eu me lembro que ele dava uma atenção especial ao Carlinhos, ao Crollen, ao Hillion, ao Rickson, que passou a se dedicar muito e querer ter esse desejo de ser o número um da família ali na sucessão, né, debaixo do Hollis. E os treinos do Rickson evoluíram muito, não só pela qualidade de treino das pessoas que passaram a treinar lá, né? Me esqueci do Rodrigo Miranda também, do Ruba, irmão dele, do Renan Pitangui, saudoso Renanzinho, enfim, junto com os alunos dele, com a família, mas ele dava uma atenção muito grande. Mas o jiu-jitsu evoluiu, eu senti que eu aprendi muito lá no Rickson. E como eu já estava dando aula paralelamente lá no Alípio, eu parei de dar aula na Coelho e passei a assumir a academia do Alípio 100%. Passei a ser não tinha mais aula de judô, de karatê, de nada. Era só jiu-jitsu comigo o dia inteiro e eu preenchi essa lacuna. E como eu tinha alunos que já eram alunos excepcionais, que na época ainda eles entravam não como jacaré, mas pela
pela academia do Rickson. Então, eu levava eles para fazerem seletiva lá no Rickson, Fábio Gurgel, Alexandre Paiva e alguns outros, e eles ganhando, eles entravam e representavam a Academia Gracie. Posteriormente, a gente se separou, eu parei de ir lá na Gracie Humaitá, porque eu já tinha minha academia e o Hélio também começou a, assim, bloquear de uma certa forma o pessoal que era faixa preta e tinha escolas e treinava lá e dava aula em outros lugares. Então, eu senti que era hora de eu me dedicar mais aos meus alunos. E como eles já estavam melhorando muito, eu podia treinar com eles, né, sem problema nenhum. Não precisava ir lá no Maitá e fazer aquela viagem toda de ônibus, ou de carro, ou de bicicleta. Eu já treinava por ali mesmo, fazia minha preparação física ali perto. E tinha também a academia do Elcio Figueiredo, que o Roger gostava muito de fazer a preparação física dele lá. O Elcio desenvolveu depois um trabalho muito grande lá em Santos, né? Tem esse pessoal todo lá de São Paulo, que o Elcio foi um dos pioneiros lá em Santos. Enfim, e foi uma época muito legal, porque eu aprendi muito no Rickson, não vou te enganar, continuei a minha evolução, pude proporcionar aos meus alunos esse conhecimento, nunca me fechei a aprender, fiz amizade com outros professores de outras academias, inclusive fizemos muito intercâmbio, a minha academia com a academia do Silvio Bering e outras academias. E aí, posteriormente, veio o Fábio veio se graduar faixa preta, a gente fez uma academia junto que se chamava Master, não mais Jacaré. Jacaré é engraçado, porque eu estava procurando por um nome para eu colocar na academia, e eu perguntei para o Carson, e o Carson, com aquela finesse dele habitual, né? Ele tinha um apelido de grosso, né? Mas era uma figura espetacular. O Carson era um cara excepcional. E aí eu falei, Carson, o que você acha que eu deveria colocar o nome aí da minha academia? Falou, coloca Jacaré Jiu-Jitsu, pô. Teu apelido não é Jacaré, bota Jacaré. Eu falei, pô, mas Jacaré é um nome assim de apelido, é de bandido, do morro. E falou, aqui nada, pô, vai, fica Jacaré Jiu-Jitsu. E aí ficou Jacaré Jiu-Jitsu. Posteriormente virou Master, eu e o Fábio, que eu também não queria apagar o nome do Fábio. Eu nunca tive essa megalomania de ter o meu nome no letreiro. Eu sempre fui uma pessoa que muito aberta, e sou aberto até hoje, e eu queria que os meus alunos também participassem. Então, a equipe, a princípio, foi Master e depois virou Aliança, porque a gente também agregou outras pessoas. A Aliança, aliás, foi o Vini Campelo, que você sabe, é um dos faixa pretos aí do Silvio, que é muito amigo meu, e que participou da nossa equipe, que com um amigo dele, a gente estava procurando por um nome para a equipe, que já estava grande, os faixas pretas que eu estava formando estavam competindo contra, então a gente, para ter essa equipe mais forte, eu tive a ideia de fazer a aliança junto com eles, e aí formamos a aliança, que foi a minha terceira equipe, assim, quarta, né? Gracie, Jacaré, Master e posteriormente Aliança, e está aí até hoje. E como que se deu, mestre, essa decisão da formação da Aliança? O senhor deu uma pincelada na história, mas foi uma história interessante, né? Que eram várias pessoas que treinavam junto e no momento é o que o senhor falou, começaram a competir entre si, não tinha mais sentido, e a Aliança começou a se formar ali. A Aliança se formou, vocês tinham ideia, ou vocês tinham já um plano da Aliança tomar a proporção que tomou hoje, dessa proporção mundial de hoje, ou foi uma coisa natural, orgânica que foi acontecendo? Não, foi uma coisa bem orgânica, né? Bem natural. Eu comecei a formar faixas pretas, né? E como eu fiquei, o meu primeiro sócio numa academia foi o Hollis, né?
foi o Hollis, perdão, foi o Fábio Gugel, estou com o nome do Hollis, a gente falou tanto no Hollis que eu fiquei com ele na cabeça. E aí formamos a Master. Nós alugamos um espaço que era do antigo Teatro Santa Rosa, que era justamente na Visconde de Pirajá. Então, eu, a princípio, estava em cima na sala 201, que era uma sala bem pequena, e tive a oportunidade de fazer uma reforma junto com o Fábio, colocamos todas as nossas economias. Na época, era tudo indexado em dólar, então nós gastamos $30 mil nessa reforma, que era um dinheirão na época, e fizemos essa mega academia que era no antigo Teatro Santa Rosa. Era uma academia, assim, para os padrões da época, bem grande, tinham 2 salas, o palco ficou uma sala e onde tinha as cadeiras ficou o salão principal, tinha vestiário, tinham vários chuveiros, enfim. E ali a gente foi formando. Aí saiu o Alexandre Paiva, junto com o Traven, abriram a Strike lá no Leblon, o outro foi dar aula em outro lugar. E como eles estavam frequentemente colocando alunos nas competições, os alunos deles competiam contra os nossos. E os meus alunos lá na época, os meus e os do Fábio, não queriam mais treinar com esse pessoal que treinava em outros lugares, né? Porque eles não queriam mostrar o jogo, só tinham 2 vagas, ficava aquela polêmica. E aí nós resolvemos formar uma equipe só. Fizemos um ranking no qual os atletas, por exemplo, o número 8º no ranking da faixa azul peso leve, podia desafiar o 7º do ranking e tomar o lugar dele. E assim sucessivamente até chegarem na primeira e segunda colocação, que eram os 2 que iriam para os campeonatos. E aí essa foi a ideia, né? A formação da aliança, e assim foi basicamente juntar a nata da academia para poder competir de igual para igual com as outras academias grandes, que eram a Academia Gracie, o Carson e outras academias, enfim, da época. Entendi. E quem participou de tudo isso? Porque, assim, eram vários faixas pretas, né, mas o senhor fala, e, claro, eu tenho plena certeza de que um cara aberto como o senhor está se mostrando, não foi uma decisão ditatorial de se montar uma equipe, com certeza teve uma reunião. Como foi a aceitação das pessoas quanto a isso, dos faixas pretas, nessa formação toda? Porque numa época que não se falava de ter um time tão grande assim, né? Existiam-se bandeiras e ninguém falava em ter um time. O senhor mesmo falou, o jiu-jitsu, ele é um lugar onde a vaidade, se não for bem conduzida, ela se mostra muito maior, né? Como foi a aceitação desses faixas pretas, tendo grandes faixas pretas competindo e com a possibilidade de ser campeão, pô, você colocar os seus alunos para entrar num ranking, você mesmo entrar num ranking onde só existiam 2 vagas, eu acho que às vezes isso criou algum desconforto ou não. Como é que foi essa condução? Porque hoje a condução da aliança é exemplo para todo mundo, né, mestre? A gente tem que entender que só tomou essa proporção porque existe aí uma maneira de organizar e de administrar que deve ser aprendida pelas outras equipes, porque cresceu muito, está crescendo e com qualidade, né? Formando campeões desde sempre. Sim, então, na época, como academia, como eu te falei, era uma academia assim, modelo ali na Zona Sul, né, em Ipanema, e ia muita gente de fora treinar também. Eu me lembro que o Cássio Cardoso foi treinar lá na minha academia algumas vezes, que era um grande ágil lá do Carson, o Murilinho, o Bustamante, o Braulio Cassalade, volta e meia eles iam lá para dar um treino. Mas quando a academia ficou grande, todo mundo já ali, faixa preta, o Fábio, o pessoal todo, chegavam alguns, como eu me lembro na época, chegou o Leonardo Castelo Branco, começou a treinar comigo desde faixa roxa, que era um grande aluno do Pinduca, agregou a equipe, o Vini também passou a treinar lá com a gente, e a gente, quando a gente fez essa reunião, a gente fez um conselho de 7 faixas pretas. Então, eram eu, o Fábio, o Alexandre, o Traven, o Leonardo Castelo Branco, o Vini Campelo e o Fernando Gurgel.
Então, esse era o conselho dos faixas pretas que tinham reuniões e determinavam os rumos da equipe. E o Fernando ele participava, mas assim ele tinha o próprio emprego dele. Um dos meus faixas pretas, né, irmão do Fábio, Fernando Gurgel. Então não era realmente o que ele fazia. Ele dava uma aula aqui ia ali na academia para cobrir, dava aula das 7 da manhã, treinava com todo mundo e participava dos campeonatos, mas ele tinha o próprio emprego dele lá no centro da cidade. Mas esse conselho é que ia determinando. Então, o ranking era uma coisa muito democrática, muito orgânica. E não deixava ninguém ficar naquela zona de conforto. Ah, não, eu ganhei o campeonato tal, eu que vou participar do próximo. Não. Quem está mais treinado e quem está apto naquela ocasião é o cara que vai. É uma seleção natural do esporte. Ninguém tinha carteira cativa e ninguém se acomodava, o cara sabia. E eu botava muita pilha nos alunos. Eu falava, pô, abre o olho aí que o fulano aí tá no teu calcanhar aí, rapaz. Tá treinando mais do que você. Eu tô sabendo que ele tá treinando lá no Gigi mais do que você. Aí o cara treinava que nem um louco. Enfim, então era uma coisa muito orgânica, como você falou, uma coisa muito democrática, era uma coisa assim. E a gente começou a inovar. Depois veio a Nova União, que também foi uma academia que seguiu mais ou menos o nosso molde. O André Pederneira se juntou com o Endel, que era lá do subúrbio, e aí formaram uma grande equipe também, que foi a Nova União. E outras academias sentiram que precisavam mais ou menos se organizar. Agora, a grande coisa que a Aliança faz, o grande legado que nós estamos ensinando, é não só sermos a equipe mais vitoriosa nas competições de todos os tempos, ganhando 12 títulos mundiais, mas toda essa metodologia, toda essa organização, eu junto com o Fábio e com o Alexandre, a gente, hoje em dia, tem cerca de quase 300 escolas espalhadas pelo mundo inteiro, todas sendo uniformizadas com o nosso uniforme, todas usando a nossa metodologia, os cursos de gestão, que o Fábio é a maior autoridade no mundo nesse campo, hoje em dia, sem dúvida. E hoje em dia nós temos um escritório em São Paulo dedicado exclusivamente a cuidar da associação. Temos pessoas que são excepcionais, profissionais em marketing, em finanças, gerentes regionais super capacitados para lidarem com áreas distintas do mundo, o gerente regional brasileiro da América do Sul, o gerente da América do Norte, o gerente da Europa e da Ásia. Enfim, nós temos cada macaco no seu galho, cada um fazendo o seu trabalho e cada um trabalhando no seu campo. Agora mesmo, eu acabei de voltar do aeroporto onde eu fui levar minha filha Úrsula, que está em Atlanta, sendo a gerente geral lá da Academia Aliança, que é um dos headquarters. Ela foi contratada porque ela é americana e brasileira e ela fala as duas línguas fluentemente, ela vai trabalhar com a Aliança. Enfim, vamos organizar um summit agora em São Paulo, que estava parado por causa da pandemia, mas vai haver o summit agora 2022, no qual temos grandes palestrantes de outras áreas, provavelmente o Bernardinho vai ser um dos palestrantes e outros profissionais excepcionais nas suas áreas vão colocar palestras para o pessoal da associação que vai participar. Enfim, a Aliança se tornou uma grande escola de jiu-jitsu, uma escola que a gente pretende realmente colocar a barra lá em cima, entendeu? Para as outras academias também se beneficiarem, porque é uma coisa aberta, a gente não esconde de ninguém. As pessoas podem participar de alguns dos nossos cursos de metodologia. O curso de gestão ele é aberto para todo mundo. O Fábio, nessa área, ele está realmente com conhecimento muito grande.
e está passando o conhecimento que ele tem, o sucesso que ele adquiriu e que nós adquirimos aí nas nossas escolas, para os outros professores de jiu-jitsu, por que não? A gente tem que abrir, tem que passar. Conhecimento é para se passar, não é para se guardar. É isso mesmo. Essa é a ideia e sempre tem que ser, né, mestre? Então é muito bom ouvir isso das nossas lideranças, né? Que o conhecimento tem que se passar, porque se não passar também vai morrer. O jiu-jitsu vai regredir em vez de progredir, né? E é o que o senhor falou, o jiu-jitsu está vivo e tá evoluindo e está se transformando, na verdade. Eu costumo dizer que a gente não sabe o que o jiu-jitsu vai ser, porque ele ainda está em processo de transformação. A gente ainda está vivendo isso. Então não dá para prever o que vai ser e nem definir o que é o jiu-jitsu hoje. A gente sabe o que ele foi esse ano, pelo resultado dos campeonatos, pelo nível técnico, mas ele está se movimentando, né? Isso é muito interessante. O jiu-jitsu é uma arte viva, ele se renova dia a dia, né? Diferente das outras artes marciais, que é aquilo e acabou, não se aceitam muitas coisas novas. O jiu-jitsu, a gente é muito aberto a isso. Acho que até pelo fato de ser uma arte marcial criada no Brasil, né? Formatada no Brasil, o brasileiro é muito adaptável a tudo, né? E mas com o crescimento da Aliança, a Aliança teve todo esse crescimento exponencial durante esse tempo e ela cresceu rápido. A gente tem que acreditar e concordar que a Aliança cresceu muito rápido para uma escola de jiu-jitsu dentro de uma arte marcial que também é nova. Quando aconteceu o primeiro racha da Aliança, como que isso porque a Aliança formou muitos campeões e aí houveram esses rachas, tal. Eu não estou nem dizendo em questão de briga nem nada, mas houveram esses rachas dentro da Aliança. Como que aconteceu, mestre? O porquê que isso chegou a acontecer dentro de uma metodologia que a Aliança, que o senhor diz tão democrática, e aí ocorrem esses rachas e de repente novas equipes aparecem e a Aliança nunca fica para trás, está sempre tendo campeões, formando campeões. É mais uma prova da nossa evolução, né? Porque numa democracia as coisas são muito abertas, né? Então funcionam dessa maneira. Tem uma liderança, mas tem outras cabeças pensantes também e ninguém é obrigado a ter a mesma opinião. As opiniões divergentes é que causam o entendimento e a progressão de ideias, né? Então, houveram alguns desentendimentos. Eu já estava morando nos Estados Unidos, eu fui primeiro para Miami, depois, posteriormente, para Atlanta, onde eu fiquei 25 anos. Eu já estava morando aqui e tudo. Então, houveram algumas divergências, vamos dizer assim, de opiniões. E aí saiu o Castelo Branco, o Vini foi cuidar da vida dele, ele era piloto, mas também tinha a escolinha dele de jiu-jitsu, saiu junto com o Ratinho. E aí, posteriormente, o Leozinho, que era meu faixa preta desde a branca, foi auxiliar o Fábio em São Paulo, mas depois saiu. O Tererê também foi morar em São Paulo e fundou a escola dele própria, a TT, junto com um aluno do Fábio, que era o Eduardo Teles, e foram se fazendo outras equipes, né? Agora, esse ano, quem ganhou o Mundial foi a Checkmate, pela primeira vez. E o Leozinho é meu vizinho, mora aqui do lado, quer dizer, o Leozinho e o Ricardinho, que são os grandes capitães da Checkmate, que foram meus alunos diretos da Branca Preta, que fundaram essa outra equipe gigante e ganharam o campeonato. Anteriormente, eu emprestei o meu nome Master, que eu ainda mantia, para outra equipe que se dividiu, que era Comprido, e outros atletas que fundaram a Master, posteriormente a Brasa. Enfim, a Aliança foi ficando gigante, mas também foi perdendo alguns integrantes, né? Vamos dizer assim, que foram seguir o seu próprio caminho. Mas eu, o Fábio e o Alexandre, a gente sempre acreditou na ideia, nós sempre nos mantivemos juntos, coesos, atravessando todas as tempestades. Como a gente sabe,
a vida é difícil e a vida realmente é muito imperfeita. Não existe esse modelo de vida perfeita. Mas os imprevistos acontecem, a gente tem que estar preparado para cair e se levantar. É assim que o negócio rola. A gente nunca deve coibir um filho de andar de skate, por exemplo. Ah, você vai quebrar a perna, ah, você vai se machucar, sim. Mas esse risco que a criança corre é o risco que vai desafiá-la a evoluir. E assim como em outras áreas da vida. A gente caiu muitas vezes, perdemos integrantes, ficamos lá embaixo em termos de equipe, mas passamos a trabalhar mais duro ainda e formar outros e fazer a sucessão natural. Então, é um processo muito natural e a gente acredita. E com a nossa metodologia, a replicação dos métodos, a gente continua sendo uma equipe forte. A gente disputou agora o Mundial de 2022, cabeça a cabeça até o último dia. Perdemos ali no detalhe ali, a Checkmate ganhou, mas a equipe Aliança continua fortíssima. E é uma das nossas paixões, é justamente a competição. Principalmente os campeonatos da IBJJF, que é realmente a única organização que tem essa reputação grande. Fazem outras federações aí, mas nenhuma atingiu o nível, nem vai atingir, eu creio, tão cedo, o nível que tem a confederação, que é uma das grandes causas também do desenvolvimento do jiu-jitsu. Não só o Ultimate Fight, o jiu-jitsu cresceu por causa do Ultimate Fight. Sim, o Ultimate Fight, o Rollins tiveram a importância dele na divulgação da nossa arte dentro de um contexto de vale tudo, de MMA. Mas todo mundo entendeu que era importante saber o chão e somente sabendo o chão, como nós sabemos que eles poderiam ter um nível de sucesso maior. Mas um dos grandes fatores que impulsionam o jiu-jitsu no mundo inteiro é realmente a criação da IBJJF, da Federação de Jiu-Jitsu Internacional, que faz um trabalho excepcional. Hoje em dia nós temos campeonatos de grande nível, às vezes no fim de semana em 3, 4 continentes, ao mesmo tempo, simultaneamente, entendeu? Então, tem Mundial, tem o Pan-Americano, tem todos os Opens, tem o Europeu. Então, são campeonatos que atiçam assim, a curiosidade, as pessoas vão lá, vão ver, porque não é todo mundo que quer fazer MMA. A maioria quer treinar ali e o máximo que eles podem conseguir é participar de um campeonato de jiu-jitsu, que é o mais perto, vamos dizer assim, de uma situação real, né? De luta. É um negócio que o cara treina, mas às vezes ele quer mais do que aquele treino, ele quer se testar, ele quer competir. Então, o jiu-jitsu proporciona isso e não tem idade. Tem os campeonatos mundiais de Master, tem os campeonatos infantis, tem os campeonatos juvenis. Enfim, é uma coisa que cresceu e que está aí no mundo todo. O senhor, a gente entrou nesse assunto competição agora, mas é um assunto bem interessante de falar, porque, como o senhor estava falando lá, nos primórdios não tinha muita competição, né? O senhor mesmo falou, eu competi 1 ou 2 vezes na Zona Sul, mas competi a maior parte das vezes no subúrbio e tal, e não existia, agora com esse crescimento mundial acontecendo nos Estados Unidos. Você mora aí, você sabe como é que é os Estados Unidos, quando o americano põe a mão ou as coisas acontecem aí, tudo cresce, né? Tudo toma uma proporção muito maior, e o jiu-jitsu ganhou o mundo. Existia essa visão ou como que eu posso dizer, essa prospecção de que o jiu-jitsu ganharia o mundo? Ou isso foi, claro, foi tudo parte de uma visão dentro do que o Carlinhos teve, de levar o jiu-jitsu para os Estados Unidos, levar o Mundial para os Estados Unidos, e aí teve esse boom. E, isso foi extremamente positivo para o jiu-jitsu.
existia, como eu posso dizer, melhor, existia esse entendimento de que o jiu-jitsu chegaria nesse ponto de profissionalização que está hoje, quando vocês começaram tudo isso, porque eu falo esse ponto de profissionalização, o senhor tocou num assunto falando, o cara quer treinar jiu-jitsu e quer competir lá, mas não é todo mundo que vai para o MMA. Realmente, o MMA não é para todo mundo, mas hoje o jiu-jitsu está se tornando tão profissional também que não é qualquer um que consegue competir. Desde a faixa branca, a gente já vê cara partindo para profissionalização, treinando o dia inteiro, tendo apoio, recebendo para isso, né? As equipes estão suportando isso, estão patrocinando isso. Então, assim, o jiu-jitsu está partindo para um ponto extremamente profissional também, né? E existia essa ideia de que chegaria a isso. E o que o senhor acha? O senhor acha que isso é vantajoso? Ele conta a favor do jiu-jitsu ou pode tornar o jiu-jitsu um esporte de muito alto nível, onde as pessoas não consigam atingir o que elas esperam? Não, eu creio que não. Eu creio que é uma coisa muito natural. Eu não poderia nunca imaginar no meu sonho mais distante e nem ninguém poderia, que o jiu-jitsu atingiria essa proporção, né? E como você falou, foi uma coisa muito rápida, né? Esse desenvolvimento. Eu olho e acho que ainda foi ontem. Eu estava levando meus alunos para competir lá no Fonseca, em Niterói, no Melo Tênis Clube, entendeu? As competições bem embrionárias, bem pequenas, mal organizadas, as pessoas ficavam o dia inteiro esperando para lutar, não tinham áreas decentes de luta. Enfim, os atletas não tinham esse cuidado, esse carinho que hoje todos eles têm, né? Claro que é uma nata, que é a nata que chega, o pessoal que realmente se profissionalizou, que não vai para o MMA, ou que vai para o MMA depois, mas que também faz carreira no jiu-jitsu. Tem muitos campeonatos profissionais, né? Tem os campeonatos de Abu Dhabi, que proporcionam uma premiação grande, tem outros toda hora aí, tem o Flow Grappling, tem vários campeonatos lá no Brasil, tem o campeonato do FEPA lá em São Paulo, que também é muito profissional. E os atletas de ponta, eles têm esses campeonatos que eles podem competir, não precisa ser só o Mundial. A própria IBJJF também já está fazendo alguns campeonatos profissionais com premiação em dinheiro. E, além disso, a gente na Aliança, além dessa visão, a gente passou a formar professores. Assim como você está aí no Chipre e eu estou aqui nos Estados Unidos, nós enviamos professores para o mundo inteiro, completamente formados e, inclusive, encorajados a aprender línguas para irem para o exterior prontos. Eu trouxe o Cobrinha, que tem uma grande academia aqui em Beverly Hills, é um tetracampeão mundial, campeão de Abu Dhabi aí, e um dos maiores nomes do esporte. Tem o Lucas Leto, que também é outro excepcional campeão, que tem a própria academia na Carolina do Norte. O Felipe Bueno, pé de pão, que está aí na Alemanha, dando aula. Tem tantos outros aí que estão formados. A gente tem um pessoal aqui, o Thomas Lisboa, em Vancouver, no Canadá, e outros. Então, a gente passou a exportar professores e a cuidar desses professores desde lá da base, alguns deles, outros que se agregam depois, até eles chegarem a um ponto que eles possam ter uma carreira, que eles possam fazer o que a gente sempre fez. Eu nunca fiz outra coisa para botar comida na minha mesa, sempre foi dar aula de jiu-jitsu, eu sabia que era isso e que eu queria, e assim plantei essa semente, passei esse sonho também para outros, que aí veio o Fábio a viver disso, o Alexandre agora está em Boise, hoje ele está inaugurando a segunda academia dele, está trazendo o filho, o Vitor, para tomar conta e está aqui nos Estados Unidos também. E outros que estão aí pelo mundo, você já está representando aí também a tua equipe aí no Chipre. A gente teve um professor aí, o Lucas, que agora está com o Alexandre aqui, que é sobrinho dele, que também deu aula aí. E é isso, a gente tem que ir espalhando o jiu-jitsu e passando esse conhecimento que nós temos, que é único,
diferenciado. Tem muitos professores que se formam de outras nacionalidades, mas os melhores têm que vir de uma escola boa. E as melhores escolas de jiu-jitsu são as escolas de jiu-jitsu brasileiras. Não tem, tanto que o nome é jiu-jitsu brasileiro, né? Não tem outra coisa para eles fazerem. Realmente, o chão... Eu estava até ouvindo um podcast do Flávio Canto, e realmente, o chão que o Brasil tem e exporta para o mundo é fantástico. E é o melhor, isso até comparando com outras modalidades que também trabalham o chão. Nosso jiu-jitsu, não sou eu que estou falando, não é o Flávio Canto, não é o senhor, é a história que prova isso, né, mestre? Se a gente buscar na história, o jiu-jitsu sempre prevaleceu frente a outras artes marciais, não só no Vale Tudo, no MMA, não só no próprio jiu-jitsu, mas nas lutas de solo, wrestling, sambo, jiu-jitsu, os lutadores de jiu-jitsu sempre foram diferenciados. Isso é muito gratificante para a gente saber que veio do Brasil e que a gente fez uma escolha certa, né, de seguir essa vida, que, como o senhor falou, não é fácil, mas é recompensador e pode dar bons resultados para a gente desde que a gente trabalhe sério, né? É extremamente possível fazer isso desde que o trabalho seja sério. Mas eu costumo dizer, mas que tem uma equação que não dá errado, né? Quando a gente faz com amor, dedicação e o trabalho é honesto, não tem como dar errado. Pode demorar um pouco para ver o resultado, mas você sempre consegue ter um bom resultado, né? O problema é quando as pessoas tentam modificar essa equação, tentando achar atalhos aí, e aí às vezes o resultado não é o esperado também. Dentro da que a gente está falando ainda do quesito competição, aí, do assunto competição, mestre. Eu tenho falado com outros mestres também, e o senhor não acha que está na hora? Hoje o jiu-jitsu ganhou o mundo, todo mundo sabe o que é, e a gente tem que assumir que o grande celeiro de lutadores ainda é o Brasil. A gente tem atletas muito bons no Brasil que não tem a possibilidade, as condições de competir fora. Pela questão de visto, pela questão de dinheiro, de passagem. A gente sabe que a vida no Brasil é um pouco mais difícil, ainda mais quando se é atleta, quando você tenta viver do esporte. O senhor não acha, na sua opinião, que estava na hora do Mundial voltar para o Brasil, mestre? Ou pelo menos ser feito algumas edições no Brasil, ser modificado isso do que só fazer o Mundial nos Estados Unidos? A gente, só acrescentando aqui um breve parâmetro aqui, o Flávio Canto treinou várias vezes na minha academia, porque ele era primo de um aluno meu, que era faixa roxa, e o chão que ele aprendeu, ele usou aí nas grandes competições, né, de Olimpíadas e Mundiais, e realmente ele é um atleta excepcional. Inclusive foi campeão mundial de jiu-jitsu na faixa roxa. Mas, enfim, é um grande amigo também, uma pessoa do bem que é muito legal para o esporte. Mas, voltando assim, me refresca aí a memória da última pergunta que você fez. Dentro do cenário que hoje a gente tem no jiu-jitsu, que já é mundial e todo mundo conhece, o jiu-jitsu hoje, a propaganda dele é ele mesmo. O senhor não acha que estava na hora do Mundial voltar para o Brasil, para poder dar chance e oportunidade para muitos bons atletas que estão no Brasil e que não têm condições de viajar aos Estados Unidos para lutar o Mundial, sendo que o Brasil hoje ainda é o maior celeiro de atletas e campeões do mundo no jiu-jitsu? Não, perfeito. Inclusive, eles são muito abertos. As pessoas às vezes acham que a federação é uma organização fechada. Não, é uma organização extremamente aberta. O Carlinhos mora aí no Brasil, né, no Sul, em Florianópolis, mas o André e o Siriema fazem um trabalho excepcional aqui. São caras que são fantásticos, trabalham de uma maneira, são workaholic, como a gente fala aqui nos Estados Unidos. E nós tivemos algumas reuniões com ele, eu me lembro que eu e o Fábio fomos... A gente sempre tem essa relação muito boa com eles, muito aberta, e colocamos isso na mesa. Foi um pouquinho antes aí da pandemia. E eles se mostraram abertos à ideia. A gente... É uma coisa que
que a gente precisa fazer. Tanto que agora o europeu vai ser em Roma, então já rodou na Europa, não vai ser mais só em Portugal. E assim como o Mundial, ele iria também ser feito em outros lugares, porque a federação tem condições de fazer em qualquer lugar do mundo, se eles quiserem. Então, eles foram muito abertos a essa ideia, apesar da sede da federação ser aqui, deles terem todos os tatames, os equipamentos, mas eles têm também no Brasil. O Brasil merece ter um Mundial de novo e eles foram abertos. A pandemia estragou um pouco, atrasou um pouquinho essa ideia, mas eu creio que vai acontecer em breve. E sim, o Brasil tem muitos atletas que às vezes não têm condição de viajar. Os que podem realmente se viram e viajam, né? Brasileiro é fogo, né? É aquela coisa, né? Tinha aquele programa, aquele quadro, Se Vira nos 30, né? Eles dão um jeito, né? Eu me lembro que eu era durinho e o meu sonho era fazer o Ironman do Havaí. O que é que eu fiz? Vendi um passavelho que eu tinha, vim aqui para os Estados Unidos, comprei uma bicicleta velha e fui lá participar e completei, entendeu? Então, é a mesma coisa. Às vezes chega um cara do Brasil aqui que você não dá nada. Agora mesmo nós tivemos um atleta que é oriundo lá da Coab, lá de São Paulo, que é uma comunidade, e o menino chegou aqui e ganhou peso absoluto na Azul. Eu nunca tinha ouvido falar o nome dele, um atleta excepcional. E agora ele está morando lá no Arkansas com o Gui, que eu trouxe para cá também, que é da Coab, para dar aula lá numa filiada nossa, e eu sou muito amigo lá do dono da academia, e então esse menino veio, me esqueci o nome dele, ganhou peso absoluto na Azul, deu um show no Mundial. E está lá com o Gui, trabalhando lá, o pessoal está adorando ele lá, e inclusive ele ganhou a roxa. Mas é isso, a gente tem que proporcionar oportunidades para os outros atletas. É uma coisa que me engrandece muito e eu tenho uma gratitude imensa em poder retribuir para o jiu-jitsu, né, e para a nossa comunidade o que o jiu-jitsu me deu, o que o jiu-jitsu me proporcionou, o que é que eu tenho, o que é que eu construí. Se não fosse o jiu-jitsu, eu não construiria. Então, dá oportunidade para essas outras pessoas, para eles realizarem os sonhos deles, né? São os sonhos de viver do jiu-jitsu, de serem campeões ou não, mas de terem uma escola, de poderem proporcionar uma vida decente, né, para a própria família, para poder criar os filhos. E no Brasil eles não teriam essa oportunidade, né, porque infelizmente o nosso Brasil ainda é um país muito atrasado, né, nós somos realmente terceiro mundo. E podemos, claro, ter escolas de sucesso aí, se a gente empreender certinho. A gente, na Aliança, procura dar todas as ferramentas para o cara aprender a como gerir o negócio. Não é só o cara aprender jiu-jitsu para ter sucesso. Porque, como você falou, alguns chegam lá e outros não chegam, né? A maioria das pessoas acha que todo mundo que faz MMA é rico. Não. A maioria é pobre, a maioria não tem dinheiro. Alguns ficam milionários. Assim como alguns grandes campeões de jiu-jitsu obtêm sucesso financeiro, vamos dizer assim, ou fazem escolas, ou conseguem aplicar o dinheiro que eles ganham, né, nos grandes eventos, que são pouquíssimos, mas a maioria tem que ter o sonho de procurar trabalhar e aprender e saber gerir o negócio dele, porque o jiu-jitsu é uma profissão, é uma coisa profissional. Se você não souber gerir o seu próprio negócio, você vai dar com os burros na água. Você tem que ter uma noção de como você vai aplicar as suas finanças a tua gestão na academia para você ter uma academia de sucesso. Porque senão a maioria que abre, de 10 academias que abrem, 8 fecham, 2 sucedem.
Enfim, essa é a competição da vida. Em todos os campos, infelizmente, é assim, né? Os mais bem capacitados e persistentes persistem e vencem, e os outros ficam pelo caminho. E a questão da competência, né? Mas quem não tem competência vai passar, né? Os aventureiros não passam de uma aventura, né? E os profissionais acabam se ficando. Eu acho que, na minha humilde opinião, falta no jiu-jitsu, o esporte jiu-jitsu para o atleta está se profissionalizando, isso é muito bom. Mas, como professores, ainda falta muito para a gente profissionalizar o jiu-jitsu como professor. E aí eu entro numa outra seara que eu queria saber a sua opinião, mestre. A federação, não seria papel da federação fiscalizar esses faixas pretas que hoje buscam dar aula? Porque a gente vê tanto caso de faixa preta aí, não só inapto tecnicamente, não estou falando isso porque eu não quero julgar isso, mas que se envolvem em escândalos, porque hoje um faixa preta de jiu-jitsu é uma referência. A gente é exemplo e as nossas condutas refletem para os nossos alunos. Então é difícil a gente ver alguns caras estourando na mídia. Agora teve um caso aqui na Europa muito que deu o que falar. Eu não vou citar nome, mas deu o que falar aqui de abuso sexual e tal. Isso não reflete a maioria dos professores de jiu-jitsu, mesmo porque a gente desenvolve certos valores dentro do jiu-jitsu. Mas o problema é que sempre bate na conta do jiu-jitsu. Essa profissionalização, essa preparação, não competiria a federação fazer e fiscalizar, mestre? O que o senhor acha? Porque enquanto as escolas fazem, tudo bem. Hoje a Aliança é uma grande organização, é uma empresa que se preocupa com isso. Mas não são todas. Tem hoje, como o senhor falou, tem pessoas que não veem outra oportunidade na vida a não ser dar aula de jiu-jitsu. Começam a dar aula para conseguir sobreviver, mas não estão preparadas, muitas vezes tecnicamente, muitas vezes profissionalmente, muitas vezes intelectualmente, né, psicologicamente, emocionalmente, e isso acaba batendo na conta do jiu-jitsu também. O senhor não acha que caberia a federação fiscalizar essa formação de professores, essa habilitação de professores? Olha, eu creio que a federação já fiscaliza, tanto que todos os faixas pretas que são que requerem o certificado de faixa preta, eles têm que passar por um background check, né? Eles têm que ter o passado deles investigados, né? Inclusive, quando eu mudei de grau do 7º para o 8º, eu tive que passar por isso. O André, até muito sem jeito, me perguntou, mestre, poxa, você se incomodaria e tudo de fazer o... Eu falei, de maneira nenhuma, vou fazer agora. E entrei lá e fiz o background check, e todos os outros também estão fazendo. Mas eu não creio que a federação não pode fazer mais do que isso, né? Que é exatamente fazer esse background check quando o cara atinge o nível de faixa preta. Concordo com você que tem muitos professores que não estão capacitados, porque eles caíram ali na profissão de paraquedas, né? É o cara que competiu ou não competiu, mas não só aqui, mas também no Brasil, aí surge uma oportunidade, vai dar aula no condomínio, vai dar aula no clube, ou o cara vem aqui para fora e aí vem trabalhar de pedreiro ou de alguma outra profissão, ou até de qualquer profissão também, eu acho que qualquer profissão é digna. E aí o que acontece? Aí surge uma oportunidade, porque o cara tem um conhecimento de jiu-jitsu, de começar a dar aula ali no fundo da igreja e em outro lugar, e aí eles começam a dar aula, mas sem uma formação. Na Aliança, a gente obriga todos os nossos professores a passarem pelos cursos de formação, não só de formação de aula, mas de formação na administração de negócios e tudo isso. Então, a gente tem um olho. Creio que tem outras organizações, como a Gracie Barra, que também já está fazendo isso. E outras organizações menores que também já fazem isso. Mas não dá para você cuidar de todo mundo. Então, por isso que eu acho que a federação não pode querer ser a organização que vai ter esse poder de policiar essa parte. Assim, alguns escândalos, sim, acontecem, mas acontecem em todas as áreas. Agora vai ter o Super Bowl aqui no domingo. Aqui. O negócio aqui está um
negócio gigante aqui, o Super Bowl. Eu vejo até o estádio daqui da minha casa, à noite, quando está iluminado, porque eu moro aqui numa montanha, em Palos Verdes, e aí eu tenho essa visão da cidade toda, eu vejo até lá o Sci-Fi Stadium, e o Snoop Dogg, que vai ser um dos cantores ali, agora uma mulher, 10 anos atrás, disse que ele assediou sexualmente. A gente realmente tem que saber o que é assédio e o que não é assédio, né? Porque às vezes é uma linha muito tênue que a gente está andando, né? Às vezes o professor é culpado e às vezes não é culpado. Às vezes crucificam o cara que não teve culpa, pega alguma aluna louca da cabeça e diz que o cara estava ensinando uma posição e, e se esfregou nela, assim, um exemplo grosseiro. Mas existem casos reais de fatos que acontecem, de pessoas com desvio de caráter. Infelizmente, a nossa profissão não é imune a isso, não é diferente de outras. Agora, vamos supor, teve aqui o presidente, eu creio, da CNN, foi demitido porque se envolveu num escândalo com uma das outras executivas da CNN. Então, infelizmente, como eu te falei antes, rapaz, o mundo é uma coisa tão imperfeita que essas coisas acontecem. É uma coisa que a gente fica muito chocado e muito, realmente, eu fico muito chocado e muito frustrado, mas, ao mesmo tempo, acontece em qualquer área, acontece na polícia, acontece nas maiores organizações, então a gente não tem como fugir. E isso aí vai sendo investigado e vai sendo separado. Agora teve esse caso aí na Europa, tiveram alguns casos aqui, teve um caso lá em Miami, com um cara que parece que estava representando o Ciborgue, se eu não me engano, que foi acusado de assédio sexual. Mas, enfim, infelizmente, existem pessoas com esse desvio de caráter. Normalmente, agora que o jiu-jitsu é uma coisa que o público feminino está frequentando muito, e acontece, né? Infelizmente, acontece. Como acontece casos ao contrário também. Às vezes, não é só do homem assediando a mulher. Aconteceram casos de professoras, né, que tiveram casos com os alunos menores, né? Então, existe esses desvios de caráter, de personalidade, e é uma coisa muito triste, mas infelizmente acontece. Eu não creio que tem nada que a federação possa fazer além do que eles já fazem. Infelizmente a gente vai, é o que o senhor falou, tem em todas as áreas, e o jiu-jitsu é propício a isso, né? Mas porque é muito fácil, o contato é muito próximo, e a gente sabe como que pode acontecer, e dá margem para que a mulher entenda errado, dá margem para que o cara também possa abusar se tiver esse desvio de caráter. Isso é muito triste. O que me entristece é que sempre bate na conta do jiu-jitsu, nunca é na conta pontual do cara, né, mestre? Na maioria das vezes aí acaba falando, você faz jiu-jitsu, pô, mas aqueles caras lá são malucos, aqueles caras... Complicado. Mas, enfim, eu acredito que um bom trabalho supera tudo isso e essa imagem acaba sendo dissolvida aí. Mas o senhor está aí nos Estados Unidos e teve uma polêmica há um tempo atrás, agora não se fala mais tanto, mas eu acredito que ainda existe essa coisa. Com essa evolução do jiu-jitsu, eu acredito que o brasileiro ele é mestre em fazer com que suas coisas caiam no esquecimento também. A gente tem casos aí, não só no jiu-jitsu, na história do Brasil, onde grandes heróis brasileiros foram esquecidos em detrimento de outros tomando o lugar deles. Temos aí o caso dos irmãos Wright e do Santos Dumont, né, que todos os fatos demonstram que quem fez o primeiro voo oficialmente foi o Santos Dumont em 1906, mas pelos simples fatos do brasileiro não valorizar a sua história, acabou se assumindo os irmãos Wright mundialmente como os pais da aviação. E eu acredito que isso, eu não acredito que vá acontecer tão rápido, mas pode, nada é impossível, com o jiu-jitsu. Hoje, com esse movimento nos Estados Unidos de se criar o American Jiu-Jitsu. O que o senhor acha de tudo isso, mestre? Eu creio que agora perdeu força, né? Eles tentaram fazer esse movimento, né? Mormente aí um grande astro aí do jiu-jitsu que aprendeu jiu-jitsu nas escolas brasileiras
mas que iniciou esse movimento. Teve também o Lloyd Irving, que é muito famoso aqui, inclusive eu conheço ele muito bem, ele ia muito treinar na minha academia lá em Atlanta, às vezes ele ficava uma semana lá treinando, e depois teve uma equipe fortíssima que também se envolveu no escândalo aí sexual, entendeu? Foi acusado de assédio lá e tudo, e perdeu força e tudo. Ele era um grande entusiasta disso, do American Jiu-Jitsu e tudo, apesar dele ter aprendido lá com o Léo Dalla. Mas, enfim, e outros aí, esse próprio, agora está me fugindo o nome dele, que foi faixa preta dele, que depois saiu, que também iniciou esse movimento, mas agora perdeu um pouco de força. Eu não tenho esse temor, não. Eu acho que o jiu-jitsu já está muito bem estabelecido, como nós sermos os pioneiros, entendeu? Não creio que vai haver isso. Eu acho que o caso da aviação do Santos Dumont com os irmãos Wright, porque não tinha tanta informação. Hoje em dia tem muita informação, a gente já tem uma vasta biblioteca, né? E uma vasta documentação de que nós somos os pioneiros. E se eles quiserem formar, entendeu, uma outra corrente, como agora tem o Abu Dhabi, e no Brasil também tiveram outras decisões, nós também somos polêmicos nesse assunto, fizeram outras federações e outros campeonatos mundiais com intuitos também de formar outras confederações, mas que acabou não dando em muita coisa. Eu acho que o jiu-jitsu também perdeu um pouquinho de força, né, nesse caso das pessoas quererem regionalizar isso ou aquilo. O jiu-jitsu, a base, a raiz é realmente brasileira, assim como o basquetebol, a raiz é realmente americana, e o futebol, a raiz é inglesa, entendeu? Então, isso aí são fatos irrefutáveis. Vamos ver as cenas. Eu também percebi que perdeu um pouco de força, mas ainda existem alguns focos falando sobre isso aí, né, mestre? Uma pergunta que eu sempre faço para. Existe, mas já Eu perdeu acho um que vai pouco de existir, né, força. mestre? Sempre vai existir pessoas que querem fazer isso, né? Mas é o que o senhor falou. No final, os grandes mestres, os grandes professores são brasileiros, inclusive aí nos Estados Unidos. Todo mundo quer aprender com brasileiro, né? Então, acaba que isso aí meio que perdendo força, como o senhor falou. Uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui no podcast, mestre. Na sua opinião, o que um faixa preta de jiu-jitsu deve ter hoje? Não só tecnicamente, também tecnicamente, mas num geral, porque faixa preta não é só uma faixa na cintura, é um conjunto de coisas que o atleta e o praticante vai adquirindo durante sua história no tatame e que o forma faixa preta, né, mestre? Acho que isso é ponto pacífico para todo mundo que faz jiu-jitsu. E o que, na sua opinião, o que um faixa preta precisa ter, mestre? Olha, é o que a gente procura fazer na nossa escola, entendeu? É preparar o faixa preta, ele vindo depois ou antes, porque não tem idade para se adquirir com conhecimento, né? A gente tem que procurar se aprimorar em todos os níveis. Então, um bom faixa preta para mim, por exemplo, na Aliança, o que a gente considera um bom faixa preta? Não é só a minha visão, é a visão de toda a equipe. Primeiro, o cara tem que ter caráter, dignidade e amor pela profissão. Segundo, o cara tem que ter uma mente aberta e fazer os cursos que a gente propõe. Mesmo o cara já sendo formado, às vezes, em outra escola, mas ele tem que fazer o curso de fundamentos, tem que fazer o curso de intermediário, tem que fazer o curso de jiu-jitsu avançado, tem que fazer o curso de jiu-jitsu sem kimono, no gi, e tem que fazer o curso de crianças. A gente procura sempre continuar aprimorando esses conhecimentos, esses cursos. Por exemplo, agora o curso de crianças tem uma repaginação completamente nova com o Casquinha, que é um dos nossos grandes professores na Aliança, que veio da escola
do menino que morreu, do irmão do Ryan Gracie, do Ryan. Do Ryan, claro, como eu vou me esquecer o nome do Ryan. E entrou para a Aliança, fazendo essa repaginação do curso de criança junto com uma moça que tem um conhecimento excepcional em pedagogia, é uma pessoa formada com vários cursos, e foi chamada para justamente fazer esse curso junto com a gente, dar essa formação para os professores, que ele, tendo essas características já naturais de caráter e uma mente aberta, ele vai aprender como é que eu inicio o aluno que nunca teve uma aula de jiu-jitsu, qual é a relação que a gente vai dar para o aluno que nunca viu jiu-jitsu na vida. Ele vai fazer a relação da defesa pessoal justamente com a parte de chão. Então, a gente vai colocar 3 aulas, que são as intro lessons, que são as aulas iniciais, para esse aluno ter uma ideia de como é que é o negócio. Então, o cara vai dar um soco, o cara bloqueia, o cara entra numa queda de quadril, o cara vai para o chão, cai do lado, domina no controle do lado, dos 100 quilos, vai para a montada, o cara estica o braço, o cara dá um armlock, o cara vira de costas, o cara pega no mata-leão, e assim sucessivamente. O cara fazendo esse ciclo de 3 aulas, ele é colocado num programa no qual ele entra, por exemplo, na aula número 18. A aula número 18, o cara fazendo essas 3 aulas iniciais, ele já pode entrar naquela aula 18. O cara não tem que entrar na 4ª aula, 5ª aula e seguir aquele processo, não. Ele já entra porque o curso é justamente feito para o cara ir designando a pessoa, ela ter esse entendimento dela poder frequentar aquela aula e ela já saber como é que ela cai, como é que ela faz uma fuga de quadril. Então, tudo isso vai sendo aplicado nessas 3 primeiras aulas, nessa pequena base, e o aluno vai entrando e vai aprimorando. Ele passa 6 meses fazendo só o que a gente chama aí no Brasil de escolinha, ou aqui fora, aqui no exterior, de drills. Ele vai só fazendo os drills. Então, ele não rola, ele não sai na mão, não sai na porrada. Ele vai fazer só aquelas aulas que eles têm aquelas intro lessons, e depois vai entrando nos fundamentos, e eles fazem a escolinha no final, pertinente à aula ou às aulas anteriores, e ele vai criando aquele entendimento. Quando o cara passa desse período de só treinar ali, ele vai para a aula de intermediário, que também é um curso designado, aí já não tem mais defesa pessoal ou tanta defesa pessoal, e ele passa a ir treinando progressivamente. São aulas de 1 hora, posições em pé e no chão, e os treinos são treinos mais leves, no qual o aluno ele vai se adaptando ao rola real, pouco a pouco, vai criando aquele hábito. A gente está partindo de uma premissa de que a gente não está lidando com um grupo de atletas, estamos lidando com um grupo de pessoas normais, de outras profissões, médicos, ou enfermeiros, ou enfermeiras, ou profissionais de outras áreas, ou a pessoa que nunca fez aquilo. Então, a partir daí, ele vai criando conhecimento, vai progredindo. Quando ele tem 1 ano e pouco já de vida no jiu-jitsu, ele vai ganhar uma faixa azul, vai fazer o teste, passou para azul, ele vai entrar na aula que a gente chama de avançado, que aí já é uma aula mais normal, como a aula que nós damos no dia a dia. Mas o jiu-jitsu ele tem que ser cuidado para ser dividido em níveis. A partir disso, o professor tendo um entendimento dessa progressão e fazendo a coisa certinho, não tem como dar errado, eu te garanto, não tem como dar errado. A gente tem grandes professores que não foram atletas excepcionais que estão atingindo sucesso extraordinário, não só no Brasil, nas academias no Brasil, mas no mundo inteiro. É só o cara replicar aquele método ali e, claro, o cara vai colocando o temperinho dele quando ele vai dando a aula. Ele mostra, às vezes, um pouquinho diferente aqui, acrescenta uma coisinha ali, acrescenta Se ele tem uma formação como eu, mais lúdica, acrescenta mais brincadeira para as crianças, ou acrescenta um condicionamento no final das aulas ou no começo das aulas, para o pessoal das aulas
dos fundamentos e dos intermediários e até dos avançados, ou ele dá uma aula de avançados com mais drill no começo, com um aquecimento. Enfim, o cara vai aplicando ali a base, que é o do nosso conhecimento, que a gente ensina, e alguma coisa a mais que ele queira acrescentar. Então, isso aí é que vai fazer. A par disso, ele tem uma consultoria conosco e um apoio em todos os momentos para ele saber como ele vai gerir o negócio dele. Quantos metros quadrados ele tem que ter na academia, qual é a metragem recomendável, como ele deve fazer, instalar um front desk, como ele deve recepcionar o aluno na escola, como ele deve atender um telefone, como ele deve concretizar uma venda de um membership, entendeu? Como ele... Então, isso aí a gente vai dando todas essas ferramentas, porque o jiu-jitsu realmente atingiu um nível de profissionalização muito grande. Não é só o fato do cara se profissionalizar nos campeonatos, mas é o cara se capacitar a dar aula, como você falou. Tem gente que cai de paraquedas, o cara não tem a mínima ideia. O cara pega o dinheiro ali que ele ganha, a academia fatura $10.000 por mês, ele gasta 12, entendeu? Vai dar com os burros na água. Como é que ele vai ter um planejamento? Como é que ele tem que utilizar esses recursos? Como é que ele deve investir? Quanto ele tem que guardar no caixa todo mês para ele poder... É uma engenharia financeira enorme. O cara tem que começar a entender disso. Eu não entendia nada no começo. O Fábio e o pessoal da Aliança Membro, eu tinha um livro lá que eu contava. Está devendo, não está devendo? Está devendo, não treina. Não está devendo, treina. Era assim que o jiu-jitsu era, entendeu? Depois o negócio foi mais profissionalizado, tem os computadores, tem as firmas de cobrança, tem o negócio todo. Então, a gente tem uma grande gama de conhecimento que a gente tem que adquirir. Então, é isso. A pessoa tem que se capacitar a dar aulas, principalmente o pessoal que vem para o exterior, porque aqui o mercado aqui não perdoa. É um capitalismo, não é selvagem. Eu não considero capitalismo selvagem. Eu considero um sistema justo. Quem tem capacidade se estabelece. Tudo é meritocracia. Se você merece estar ali, você progride. Na nossa organização, é meritocracia aplicada ao máximo. A nossa equipe sabe que eles têm metas, eles têm que produzir. Assim como o pessoal lá de Atlanta, lá eu procuro designar isso. Hoje mesmo fui conversando com a minha filha e falei com ela, falei, minha filha, você sabe que o teu cargo lá na academia e na associação é meritocracia. Não é porque você é filho do jacaré que você tem cadeira cativa. Se você for competente, você vai ser bem-sucedida. Se você não for competente, você vai ser substituída. E é assim que tem que ser no jiu-jitsu. O professor que é competente fica, o que não é competente sai. Realmente é uma visão extremamente profissional e é o que deveria ser. É o que deveria ser, é o que deve caminhar para ser, Messi. Isso eu acho que é um processo mais lento do que o próprio jiu-jitsu cresceu, mas é o que deveria ser. Messi, a gente já está quase há 2 horas aqui conversando, eu sei que o senhor também tem suas coisas, então eu queria perguntar para o senhor, quais são ou foram, ou são e foram, não sei, os seus ídolos dentro do jiu-jitsu? Em quem o senhor se espelhou, em quem o senhor se espelha e procura, como eu digo, aprender e ter como referência até hoje? Olha, dentro do jiu-jitsu, meu ídolo máximo, não poderia deixar de ser outro, mestre Hollis Gracie, né? Era uma pessoa excepcional, com a mente super aberta, que falava não só português, mas como inglês. Foi o primeiro a filmar competições, treinos lá e algumas competições. Ele trouxe a primeira câmera de vídeo lá para o Brasil na época. E era uma pessoa que viajava, aberta,
tinha essa visão de viver a vida plenamente ao seu máximo. Era um cara que era surfista, fazia asa delta, andava de motocicleta e viajava por várias partes do mundo e tinha esse conhecimento, essa visão. Era uma pessoa que cuidava da alimentação, cuidava do corpo, já preconizava e ensinava para a gente muito isso. E foi o que eu fiz, porque o jiu-jitsu é um estilo de vida. Você tem que saber que, para você ter uma vida boa, saudável, você tem que evitar droga, que a gente já teve tantos exemplos aí de pessoas excepcionais, né, que sucumbiram, né, pelas drogas e outras tentações aí, de álcool e outras coisas mais. Infelizmente, mas é a realidade. E de se alimentar bem, de se cuidar, de fazer esporte, não fazer só o jiu-jitsu, mas procurar fazer um esporte ao ar livre, fazer uma mountain bike, ter uma alimentação boa, saudável. E isso aí a gente, como você falou, nós somos grandes influenciadores. Então, a gente vai influenciar os nossos alunos. E nós temos o dever de propiciar a eles um caminho, não só na arte marcial, mas também fora da arte marcial. Não que a gente vá se meter muito na vida particular, mas de influenciar para o bem, de saber que esse cara está muito agressivo, ele precisa de ser mais cuidado para ele não ter tanta agressividade. Então, a gente tem que conversar, tem que procurar influenciar. Tem o outro que é muito tímido, então a gente procura ver o que ele passou, o que ele está passando, para procurar socializar ele de uma maneira melhor. As crianças, a mesma coisa, porque você vê quantas crianças vêm com desvio de personalidade, os pais não notam quando vê essas crianças têm um desvio, vão cometer um massacre, vão cometer certas coisas. Elas querem ser ouvidas. Então, no jiu-jitsu, a gente tem que dar voz a todo mundo. E a gente, numa aula, a gente sabe o que está acontecendo, a gente consegue identificar os comportamentos de todas as pessoas que entram ali. A gente vê, bom, essa pessoa é assim, é assado. Eu trabalhei muito lá com o Exército, eu tive muito aluno que teve transtorno pós-traumático. Então, esses caras eram muito difíceis de trabalhar, porque eles não se abriam. E a gente tem que procurar ver o que a gente pode influenciá-los numa forma que eles possam ter uma qualidade de vida melhor. Isso aí é muito importante. É isso aí, mestre. Eu acho que essa visão é importante de ser passada por pessoas, por formadores, por lideranças como o senhor, para que mostre para esse pessoal que está vindo que o jiu-jitsu é muito mais só do que ficar rolando no chão, né? O jiu-jitsu é o que o senhor falou, é um estilo de vida que pode fazer com que a gente tenha uma vida muito melhor, mais longeva e muito mais tranquila, né? Com valores verdadeiros, com princípios. Isso só vem do exemplo que vocês, mestres, podem dar para a gente. Então, eu sou eternamente grato a ter mestres na minha vida e ter pessoas que o jiu-jitsu me colocou em contato para sempre reforçar esses princípios, essa base. Isso, para mim, é muito importante. Mestre, tá muito legal trocar ideia aqui, mas a gente precisa acabar, porque o vídeo não pode ficar, o nosso podcast não pode ficar muito longo. Eu sempre peço para os meus convidados deixarem no final uma sugestão de um livro, uma sugestão de um filme e um conselho para todo mundo que está ouvindo, para essa galera que está vindo, para essa galera que já vem, porque a palavra de mestre é sempre uma aula. Então, para a gente é extremamente importante ter esses conselhos e essas indicações. O que eu recomendo muito é um livro que eu estou lendo, que quem me deu foi o Fábio Gugel, que é um grande leitor, que se chama 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, um antídoto para o caos. Esse livro é um espetáculo, eu estou lendo ele e recomendo a todo mundo ler, porque realmente é um dos maiores pensadores da humanidade. Canadense, professor, quieto, é um grande pensador. Mas qual foi a outra sugestão?
Um filme, Qual um foi a filme, outra mestre. sugestão além do livro? Um filme. Filme, eu vou te falar, eu não sou muito de filme, não. Sei que tem uns filmes muito bons agora que estão sendo lançados. Eu, particularmente, gostava muito, quando fui criado ali com a família, né? Agregado ali da família Grace, que foi O Poderoso Chefão. Eu achei um filme assim espetacular, já vi umas 4 ou 5 vezes. Mas tem Muito bom. outros filmes aí mais profundos, tem filmes italianos fantásticos que eu gosto muito, ou franceses. Eu não sou muito de filme de ação, esses filmes com muitos efeitos especiais e tudo, não. Eu gosto mais assim de alguns filmes clássicos, como Casablanca, com Humphrey Bogart, e outros que eu já vi, né, na minha adolescência. Mas um filme que eu gostei muito foi O Poderoso Chefão. E que mais? Obrigado, mestre. E um conselho para quem está vindo, para quem já está no caminho, para quem parou de caminhar no nosso caminho. Conselho de mestre aí, mestre. Palavra do mestre. Bom, o primeiro é evolução. É a gente não colocar na cabeça de que old school é melhor do que new school, porque isso não sei o quê, porque olha essas posições novas aí, 50-50, berimbolo. Isso é a evolução natural do jiu-jitsu. Agora, claro que o professor, e aí fica um conselho, eu como professor e como mestre, aos professores é que eles têm que se profissionalizar. Eles têm que procurar evoluir no sentido da palavra. Eles terem uma formação que não chega a ser uma formação universitária, se for possível, melhor ainda, mas se não for possível, o jiu-jitsu, hoje em dia, ele está muito profissional. A pessoa tem que saber dividir em níveis as aulas, categorizar todas esses níveis, né? Você não entra numa faculdade no último ano, você entra no primeiro ano. Então, você tem que aprender para se formar, procurar continuar sempre se atualizando, evoluindo. Às vezes o professor para de ir nos campeonatos porque meus alunos eles não ligam para a competição. Isso aí é uma coisa, na minha visão, muito retrógrada. Eu gosto de ir para ver o que está se fazendo, o que está se passando, conversar com outros mestres, ver a evolução do pessoal de competição, participar de summits. Agora a gente vai ter um summit da Aliança, como eu te falei, em São Paulo. Tem o Mundial de Las Vegas, que é uma coisa excepcional. Tem várias equipes que têm os booths lá, e tem palestras, e tem cursos, e tem um monte de coisa, seminários. É continuar evoluindo. A vida é uma evolução constante, a gente não para de evoluir, a jornada progride. Aquele que para, estaciona e não progride. Mestre, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma conversa maravilhosa. Eu ficaria mais 2 horas aqui conversando com o senhor, se fosse possível. Quero agradecer por todo o trabalho que o senhor desenvolve e desenvolveu pelo jiu-jitsu, para o jiu-jitsu chegar até onde está hoje. Que não, se não fosse vocês lá atrás, a gente não teria profissão e nem poderia viver daquilo que a gente ama como é hoje. Só tenho a agradecer. Obrigado, mestre. As últimas palavras são suas aí. Antes disso, vou pedir para o pessoal de novo curtir, compartilhar e se inscrever no canal, deixar os comentários, as impressões sobre o nosso podcast, para que a gente possa ter novas ideias e alimente essa chama de manter o jiu-jitsu vivo e essa busca de informação. A palavra está com você, mestre. Olha, só para te dizer que eu sou um apóstolo do jiu-jitsu. A minha vida sempre foi voltada para melhorar a nossa arte, para abrir caminhos, né, sendo um dos pioneiros aí desse jiu-jitsu mais moderno, e procurar sempre propiciar esse mesmo caminho para outras pessoas, né? E a divisão de conhecimentos é muito importante. A gente tem que dividir o conhecimento. O jiu-jitsu, na época, você não podia ensinar isso, não podia ensinar aquilo.
Hoje em dia é muito mais aberto e a gente tem que propiciar isso de peito aberto, com muita alma, com coração e ter amor pela arte. Isso aí é o mais importante. Mas é isso. Muito obrigado aí pela oportunidade, fico muito honrado e se precisarem de mim, sabe onde é só irem aí no meu e-mail, na minha rede social, me localizar e mandar mensagem. Deixa a sua opinião aí sobre o podcast aí. Muito obrigado aí, Juliano, pela oportunidade. Obrigado, mestre. E é muito satisfatório para mim levar para o mundo o conhecimento dos mestres e mostrar para todo mundo que o jiu-jitsu é feito de pessoas extremamente inteligentes, competentes e capacitadas como o senhor. Obrigado, mestre, mais uma vez. Um bom final de semana para o senhor aí. Obrigado aí.